E não é só o endividamento que assusta a população. O país fechou o mês de novembro de 2015 com taxa de desemprego de 7,5%. São quase 8,5 milhões de brasileiros em busca de trabalho, segundo o IBGE. E quem procura uma oportunidade muitas vezes se questiona como se portar corretamente numa entrevista de emprego. Para falar sobre o assunto, hoje no Jornal da Câmara nós recebemos a especialista em gestão de carreira, Madalena Feliciano. Seja bem-vinda, Madalena. Obrigada pelo convite, Marina. O prazer é todo nosso. E primeiro de tudo, antes da entrevista de emprego, tem o currículo. O currículo deve estar bem feito para chamar a atenção do empregador. Quais informações devem ter nesse currículo? O currículo ele é praticamente o cartão de visita. Então, ele tem que ser simples, ele tem que ser objetivo, mas ele tem que ser comercial, né? Então, definir a sua área, quais as suas principais qualificações, realizações e resultados, formação acadêmica, informática, idiomas, viagens internacionais, que possam contribuir aí com o novo emprego. Então, informações bem claras e objetivas, mais comerciais. As pessoas tentam ser criativas na hora de montar o currículo e acabam exagerando um pouquinho, né? São exageros que podem atrapalhar. Certamente, né? Quais são esses exageros? Assim? Nós, recrutadores, nós buscamos sempre objetividade. Então, a gente vai ver formação, idade, onde estudou, quanto tempo ficou na última empresa. Então, colocar, né, dados pessoais, carteira de trabalho, RG, CPF, foto, ou muitas cores no currículo, projetos, não seria adequado para um primeiro momento. Tenha, sim, o teu portfólio, mas para um momento de uma entrevista pessoal, com certeza será mais interessante. Importante também, Madalena, é não mentir no currículo. Dizer Jamais. que domina uma língua e não domina, enfim, é muito importante isso, Jamais. né? Nós somos preparados e treinados para identificar quando o candidato não está sendo real, né? Então, mentir, jamais. Jamais. Bom, a entrevista de emprego é um momento crucial e muitas vezes aquele candidato está nervoso. Esse nervosismo pode atrapalhar. A grande maioria das vezes os candidatos estão nervosos, né? Então, é necessário você treinar, você participar de orientações, você planejar o que você vai dizer a seu respeito. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. Fazer uma retrospectiva dos seus últimos 5, 10 anos, né? Para que você esteja principalmente preparado para responder as perguntas do entrevistador e conhecer a empresa. Quais são as dicas para encarar uma entrevista de emprego numa boa, sabendo falar, sabendo vender o seu peixe ali? Primeiro, marketing pessoal, né? Então, esteja vestido adequadamente, procure conhecer a empresa, entre no site da empresa, veja a missão, valores, né? Se possível, pesquise nas mídias sociais, o LinkedIn, quem são os profissionais que trabalham lá, né? Então, o comportamento ele é fundamental. Não seja prolixo. Então, ouça as perguntas. Muitas vezes o candidato está tão ansioso e ele se preparou para aquele momento, então ele quer colocar algumas informações que não foram perguntadas. E ele acaba se estendendo, perdendo a objetividade, não sendo claro. Então, seja conciso nas informações, seja claro. Os gestos, né? O corpo fala. Então, treine na frente do espelho, sim. Faça um ensaio mental, sim. Isso vai fazer com que você esteja mais confiante, que sua autoestima esteja em dia e, com certeza, você vai ter sucesso na tua entrevista. Essa autoconfiança é importante, mas tem que tomar cuidado para não soar prepotência também, né? Sem ser arrogante, né? A simplicidade sempre em primeiro lugar. Quais são os principais erros dos candidatos numa entrevista? Falar demais, né? Ou falar de menos, monossílabos, tá? Muitas vezes a própria postura, a vestimenta, atender o celular durante a entrevista. Gravíssimo. Erro gravíssimo. Chegar atrasado, né? Não saber o que a empresa faz. Qual é o produto, qual é o segmento. É uma pergunta geralmente comum, né? Como você pode contribuir para a nossa empresa? Se você não sabe o que a empresa faz, provavelmente você não vai se dar bem
na sua resposta. Então, são erros comuns e que provavelmente você não vá para uma segunda fase. Muitas vezes, as entrevistas de emprego vêm acompanhadas daquelas temidas dinâmicas em grupo, né? As dinâmicas tiram o sono de muita gente. Como encarar essas dinâmicas? Quais são as dicas para conseguir encarar essas dinâmicas? Seja você mesmo, né? Então, se conhecer, o autoconhecimento ele é fundamental, preparar a sua autoestima, trabalhar a ansiedade. Então, uma boa noite de sono, uma alimentação equilibrada na parte da manhã ou no almoço para que você esteja bem durante a dinâmica, né? A ansiedade, como você pode, ouvindo uma música que te relaxe, alguma atividade física, uma caminhada. E seja você na dinâmica, vão te perguntar os teus pontos fortes, tuas habilidades, tenha ótimo relacionamento interpessoal. Hoje, as pessoas, muitas vezes, Marina, elas são contratadas no perfil técnico, mas elas são demitidas na falha comportamental. Então, prepare o seu interior para que você saia bem nessa dinâmica. Então, tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer, Daí é Marina. só esperar o resultado positivo, né? Com certeza, ele virá. E ele virá, Ele tá virá. certo. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer, Marina.